falar-vos de um servo fiel que lutou e se entregou sem recuar, chamado por Deus para a obra, fez da vida um viver a semear. Entre lutas jamais se rendeu, com coragem seguiu sua missão, na ação constante ficou, com firme fé. A empresa que fez a produção está de parabéns. E está de parabéns por quê? Porque deixa aqui um elemento histórico para a juventude, no sentido de conhecermos quem foi o Henrique Zetaungo, que na minha perspectiva foi um nacionalista, que naquela altura em que o nosso país estava a ser colonizado pelos portugueses, foram esses mais velhos que, a par da igreja, já davam alguma visão aos nacionais do que é que nós devíamos ser enquanto Angola. E está aí um trabalho bem feito, por isso é que eu digo que a produção está de parabéns. Deixou-nos aqui um elemento histórico muito importante para a juventude. Nós fomos convidados para virmos assistir ao lançamento desta reportagem sobre a vida e obra do pastor Henrique Taungo Daniel, e tivemos o grato prazer de ver imagens e reportagens sobre algumas realizações da vida dele pastoral. Portanto, nós só temos de agradecer e de reconhecer que ele fez um trabalho notável, até porque ele foi o terceiro secretário-geral da IECA, portanto, da Igreja Evangélica Congregacional de Angola. Senhor, pela luz que o teu servo nos deixou, Henrique Taungo Daniel, sua história nos ensina a confiar. Henrique Taungo Daniel, sua história nos ensina a confiar. Reverendo Henrique Taungo Daniel, nunca pares, nunca te conformes, até que o bom seja melhor e o melhor seja excelente. Dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. A vida é boa quando você está feliz, mas a vida é muito melhor ainda quando os outros estão felizes por sua causa. Muito obrigada. A verdade é de louvar. Eu achei pertinente, mas sobretudo algo inédito, não é? Um reconhecimento merecido. Eu pessoalmente ouvia uma e outra pessoa, mesmo não sendo dessa congregação religiosa. Hoje, na verdade, amadureci aquilo que eu ouvia e, repito, é uma homenagem merecida. É um reconhecimento de louvar, não só a nível da igreja que o reverendo pertencia, mas também para a sociedade e fundamentalmente para essa nova geração. Até porque essa trajetória retrata o conhecimento do passado, termos uma ideia clara do presente e termos uma perspectiva do futuro. Tanto diria, e até porque o projeto de expedição, por aquilo que me foi anunciado, não para por aqui, vai poder trazer à ribalta outras figuras para que tais figuras sejam, passa-me a redundância, sejam reconhecidas e sejam conhecidas também. Reconhecidas no sentido dos feitos.
não é? Reconhecida e conhecida por aqueles que não os conhecem. Vou falar-vos de um servo fiel que lutou e se entregou sem recuar, chamado por Deus para o... Falar do reverendo Henrique Etaúmo Daniel é falar do comércio do Caio, que hoje fica um homem ecumênico cuja dimensão ultrapassou a IECA. Ele pensou não só nesta IECA, porque é interessante também aqui notar que já com esta relação com o Bispo Milton Carvalho, os cristãos que pertenciam à Igreja Metodista Unida aqui em Luanda, em Malange, no Kwanza Norte, quando fossem para o sul da Angola, eles automaticamente se tornavam membros da Igreja Evangélica Congregacional em Angola. Todos os membros da IECA, quando voltassem para Luanda, automaticamente eles se tornavam membros da Igreja Metodista Unida. Uma das pessoas que viveu isso é o nosso irmão Sozinho, que aqui está. Ele é membro da Igreja Metodista, mas em algum momento já experimentou a Igreja Evangélica Congregacional em Angola por força desta concordata que existia entre estas duas igrejas, que resultou hoje no que nós temos, que é o Conselho de Igrejas Cristãs em Angola. Fez da vida um viver a semear, entre luta e jamais se rendeu, com coragem seguiu sua missão, na ação constante ficou, com firme fé no coração. Obrigado, Senhor, pela vida e obra do teu ser. Obrigado, Senhor. O reverendíssimo Henrique Etaúmo Daniel não era apenas elegante no físico e no coração. Ele foi, acima de tudo, um fiel seguidor de Cristo, um grande líder que misturava o carisma, a sabedoria e uma elevada competência e amor servidor. Foi um pai de todos e um esposo, com a sorte de ter encontrado uma excelente esposa, tia Raquel, como nós a chamávamos. Pela luz que o teu servo nos deixou, Henrique Etaúmo Daniel, sua história nos ensina. Também agradeço ao grupo de Projeto de Expedição, não é? Que incansavelmente fizeram com que este ato hoje fosse concretizado. Meu muito obrigada a todas as entidades que direta ou indiretamente deram-nos o apoio para que esta homenagem hoje fosse uma realidade. O meu muito obrigado. Obviamente para nós, mais do que como familiar, mas como ser humano, como angolanos, sentimos-nos honrados porque jovens, enquanto jovens, né, conseguimos saber que afinal, para estarmos onde estarmos, aqui mistura um pouco como membro da Igreja Evangélica Congregacional, existiram pessoas, não é, que deram-se para que nós pudéssemos então viver o que estamos a viver hoje. Especialmente quero agradecer o trabalho feito para poder colocar essa, outros chamam biografia, mas eu faço essa história da vida, da maneira como está, que ainda veio afirmar muito mais do que pensei, daquilo que posso dizer quando digo o que posso dizer.
É uma pessoa que exprime para mim aquilo que Deus fez quando disse: criemos o homem na nossa imagem, para que seja a nossa semelhança. Com palavras de graça e verdade, edificou com amor o seu povo, semeou esperança e unidade, fez do serviço um pacto novo. Glória a Deus por tão nobre obreiro, que viveu e o evangelho pregou. Henrique Taungo Daniel, seu legado jamais esqueceremos. Obrigado, Senhor, pela vida e obra do teu servo. Obrigado, Senhor, pela luz que o teu servo nos deixou. Henrique Taungo Daniel, sua história nos ensina a confiar. Henrique Taungo Daniel, sua história nos ensina a confiar. Obrigado, Senhor, pela vida e obra do teu servo. Obrigado, Senhor, pela luz que o teu servo nos deixou. Henrique Taungo Daniel, sua história nos ensina a confiar. Henrique Taungo Daniel, sua história nos ensina a confiar. Obrigado, Senhor, pela vida e obra do teu servo. Obrigado, Senhor, pela luz que o teu servo nos deixou. Henrique Taungo Daniel, sua história nos ensina a confiar. Henrique Taungo Daniel, sua história nos ensina a confiar.